Paz e bem, paz e pão. Estamos aqui dando prosseguimento a nossas atividades da 19ª Semana Nacional do Museu, da programação do Museu da Irmandade de São Benedito do Rosário. Hoje teremos uma conversa, quem nos dará um depoimento é a turismóloga Soraya Costa. Soraya vem atuando na área de turismo na cidade de Vitória e conhece muito bem a importância dos monumentos das irmandades religiosas na história de Vitória. Com vocês, Soraya Costa, então, dando o seu depoimento. Olá a todos e todas. Meu nome é Soraya Costa. É uma enorme satisfação estar aqui participando da 19ª Semana Nacional de Museus. Quero agradecer o convite da Irmandade de São Benedito do Rosário, em nome do Alice Bonicea, que me convidou para poder estar falando um pouquinho sobre turismo e cultura. A minha área de formação é em turismo, eu sou turismóloga, tive a oportunidade de trabalhar num programa com patrimônio cultural e turismo, que é o programa Visitar Centro Histórico do município de Vitória, pela Prefeitura Municipal de Vitória, e atualmente eu tenho uma startup, a primeira startup de turismo do Espírito Santo. A gente trabalha com turismo de experiência, O nome da startup é Espírito em Rede. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de turismo e cultura para vocês. Um dos principais fatores motivadores das pessoas na escolha de viajar, está atrelado à cultura daquela localidade, daquele país. Então, todo mundo que viaja quer descobrir ali, a arte daquele lugar, a gastronomia, quer provar novos sabores, quer conhecer a identidade daquele local, ouvir a sua história, Então, acho que nada melhor do que você conhecer efetivamente uma localidade é você saber ali sobre a cultura daquele local. Segundo o Ministério do Turismo, ele define turismo cultural são as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da nossa cultura. E ela divide o turismo cultural em algumas categorias, Então ela subdivide em religioso, místico, gastronômico, ferroviário, arqueológico, dentre outros. Ou seja, a gente tem uma diversidade cultural gigantesca no nosso país e que muitos destinos, eles trabalham diretamente com a cultura, São cidades históricas, ou que têm a presença das manifestações culturais muito forte. Então, a gente pode dizer que a relação entre turismo e cultura, ela fundamenta-se em dois pilares. O primeiro é a existência de pessoas motivadas em conhecer culturas diversas, e o segundo é a possibilidade do turismo servir como um instrumento de valorização da identidade cultural, da preservação e conservação do patrimônio e da promoção econômica dos bens culturais. Então, quando a gente tem um motivador, que é o primeiro pilar, que é as pessoas que desejam conhecer a cultura, e a gente tem a segunda etapa, que quando o turismo ele é bem trabalhado, ele é um turismo responsável, ele tem esse papel realmente de ajudar na preservação, de ajudar na conservação daqueles espaços, de valorizar a identidade de um povo. Trazendo um pouquinho para o nosso universo estadual, aqui no Espírito Santo a gente tem um exemplo que eu comecei a falar no início, no qual eu tive a oportunidade de coordenar, que é o programa Visitar Centro Histórico. Ou seja, a gente tem aquele primeiro pilar, lá atrás, que era o quê? Era o desejo das pessoas de conhecerem o acervo histórico-cultural que nós temos no centro da cidade. Então, a gente já tinha um fator motivacional de pessoas, Então, a gente pode dizer que o Visitar, ele foi criado em 2006, para exatamente fazendo parte do programa de revitalização do centro da cidade. Ele tem esse papel de apresentar o seu acervo cultural e histórico
não só para quem visita, né, para quem viaja, para quem é turista, mas principalmente também para os moradores locais. E a principal motivação foi que, né, muitos desses patrimônios históricos, culturais, religiosos, né, existentes no centro, eles passavam boa parte do seu tempo fechados, né, ou seja, boa parte da população não tinham acesso, né, eles eram abertos em alguns momentos, né, momentos pontuais. Então, a partir dessa demanda existente, né, dessa revalorização do Centro Histórico de Vitória, o programa ele foi criado. Então, ele se tornou, né, ao longo aí de seus 15 anos, posso dizer, um case de sucesso, né? Porque ele trabalhou exatamente aqueles dois pilares que eu falei do início, né? Ou seja, a motivação, que eram as pessoas que desejavam conhecer os patrimônios, né? Ou seja, a gente tinha essa demanda, e a outra que é trabalhar exatamente na valorização do bem. Então, o programa, né, surgiu em 2006 e ele fez um convênio, né, foi feito um convênio entre a Prefeitura Municipal de Vitória e os gestores desses espaços, né, os gestores desses patrimônios, para que fosse criado um programa de ações e atividades para que esses locais estivessem abertos, mas não só simplesmente abrir os espaços, né, mas que esses espaços pudessem estar gerando conhecimento, pudessem estar gerando preservação de memória, pudesse estar gerando valorização desse bem. Então, o visitar, ele tem como um pilar, assim, né, essa questão da interpretação do patrimônio, né, porque uma coisa é você visitar um local, né, tirar uma foto de uma igreja ou de um museu, e uma outra coisa é você entender um pouco mais sobre aquela edificação histórica, né, o seu papel na sociedade, né, que curiosidades tem, as lendas, ou seja, você sai dali daquela visita com uma bagagem muito mais enriquecedora, né, sobre o patrimônio em si. Então, o visitar, além de estabelecer uma comunicação efetiva com o morador e turista, ele faz a união do turismo com a preservação do patrimônio, desenvolvimento cultural das comunidades locais, pois é importantíssimo as comunidades estarem, né, envolvidas, porque elas são parte da memória, né, daquele local. Estimulou as atividades turísticas, né, gerou desenvolvimento local, gerando trabalho, gerando renda, ou seja, quando o turista ele opta, né, por escolher uma localidade, viajar, ele não só movimenta o patrimônio, né, ele movimenta uma gama de serviços que aquela cidade pode oferecer. Então, desde a escolha de um transporte, né, o local onde você vai fazer uma refeição, né, o local onde que você se hospeda, então você gera um desenvolvimento, né, para aquela localidade que é muito grande. E o visitar, ele trabalha muito a pesquisa histórica, né, porque é importante estabelecer a história dentro dos patrimônios, né, o envolvimento com a comunidade, a difusão cultural. Então, ao longo de 15 anos, né, foram trabalhados esses elementos, né, e ao longo desses anos foram 8 patrimônios, né, são 8 patrimônios que estão inseridos no programa, sendo eles Catedral Metropolitana de Vitória, Igreja de São Gonçalo, Capela de Santa Luzia, Convento de São Francisco, Igreja e Convento do Carmo, o Teatro Carlos Gomes, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, né, e o Museu de São Benedito, e a última a entrar que foi a Basílica de Santo Antônio, né, que ela não fica na região, né, central ali, mas é um bairro bem próximo, e uma das previsibilidades do programa Visitar é exatamente ampliar, né, para que o acesso aos patrimônios, à cultura local, né, à história local, possa estar em outros bairros também. Mas a gente soube que tudo isso, né, teve que dar uma parada, né, esse período de pandemia, não só no Espírito Santo, mas no mundo inteiro, muitos espaços culturais, museus, muitas cidades históricas, muitas cidades que sobrevivem, né, diretamente do turismo, elas tiveram que fechar suas portas, né, até que a gente possa estar, né, com tudo melhor para que possa ser reabertas.
E aí essas cidades, né, esses espaços, eles buscaram uma alternativa, né? Como que a gente vai fazer agora, né? Então, um grande aliado do turismo foi a tecnologia, né? Não só da cultura também, né? Do turismo e da cultura, foi essa questão da tecnologia. Então, você aguçar, né, nos visitantes, nos turistas, gerar conhecimento, entretenimento através da internet. Então, hoje é possível nós estarmos na nossa casa e eu conhecer, por exemplo, a cidade de Roma, eu adentrar a Capela Sistina, né, ver sua riqueza de detalhes de pintura, muitas vezes através de um aplicativo ou através, né, das ferramentas que o Google utiliza, né, seja o Google Maps, você consegue aí viajar, né, sem sair de casa para poder conhecer uma localidade ou um espaço cultural. Né? O Museu do Louvre, em Paris, também adotou essas visitas virtuais, né, esse tour virtual, né, ele teve uma grande procura, né, uma grande acesso de pessoas que não conheciam o Museu do Louvre, ou que já conhecem, mas, né, estavam com saudade, queria revisitá-lo. Então, a tecnologia ela foi um aliado bem forte. No Brasil, a gente tem o exemplo do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, que também te possibilita fazer um tour virtual por todas as salas de exposições, ainda gerando conteúdo, né, audiovisual sobre, né, o porquê daquela exposição, quem é a obra, né, para você sair dali não só com uma questão só visual, mas também entendendo um pouco sobre o espaço. E o MASP também, que realizou um trabalho bem bacana, assim, né, eu pude acompanhar pelas redes sociais, que foi uma interação com o seu público. Ou seja, né, ele escolhia uma obra de seu acervo, né, no caso uma pintura, e lançava, né, nas redes sociais para que os internautas pudessem recriar aquela obra a partir dos seus elementos que você tinha em casa, seja um lápis, seja lápis de cor, que você recriasse através do seu olhar aquela obra. Então as pessoas recriavam, encaminhavam para o Mais, ele fazia uma curadoria, né, selecionava, e aí postava nas redes sociais quem foram as pessoas que foram, né, os ganhadores, assim. Então isso gera o quê? Gera entretenimento, gera conhecimento sobre a obra e sobre o autor, e gera conhecimento sobre o museu. Então isso foi muito importante nessa etapa que a gente está passando, né, de pandemia, que gerou essa possibilidade de conhecer lugares e espaços culturais, né, que estão fechados aí devido à pandemia. Falando né, em motivação, né, o Ministério do Turismo ele tem uma pesquisa, né, encomendada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, de 2019, que levantou aí com turistas estrangeiros, essa demanda internacional, né, de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil, qual era a sua motivação, né, por que eu escolhi vir para o Brasil, né, qual foi o que mais me motivou ao fazer essa escolha. E foi bacana porque de 2018, né, eram 9,5% dos turistas que escolheram o destino por conta da cultura local, né, e em 2019, de 9,5% ela pulou para 13,4% de pessoas que desejam escolher um destino exatamente pela cultura que nele existe. E já o mercado interno, né, uma pesquisa realizada pelo IBGE, ela também trouxe que houve que 34%, né, da amostra de pesquisa, né, a pesquisa em domicílio no terceiro trimestre de 2019, comprovou que 34% das pessoas escolhem a cultura como um fator motivacional da sua viagem. Ou seja, né, a gente está passando por uma fase de pandemia e que a gente tem uma demanda reprimida, né, de pessoas que sempre viajaram, né, que sempre gostaram de visitar espaços culturais, que está ali esperando, né, para que quando tudo isso passar, né, quando os países estiverem seguros, mas claro, ainda adotando todos os protocolos sanitários, né, que a gente sabe que por mais que a vacina esteja aí, mas a gente ainda sabe que é preciso continuar, né, se cuidando. Então a gente tem uma demanda aí muito reprimida, que quando tudo isso, né, estiver mais estável, quando tudo isso passar, as pessoas vão poder estar visitando.
e a gente tem uma diversidade cultural incrível no nosso país, que precisa ser conhecida, que precisa ser valorizada, que precisa ser preservada, e a gente acredita que o turismo cultural ele vai ser um dos segmentos que vão mais crescer, né, não só no nosso país, mas no mundo, pois existem pessoas que têm por escolha, né, o patrimônio, a cultura, a história de um lugar. Bom, essa foi a minha fala sobre turismo e cultura, espero que tenham gostado e visitem, né, o nosso Centro Histórico de Vitória quando tudo isso passar e por enquanto se cuidem. Tchau, tchau. Soraya, obrigado pelo seu depoimento, né, por ter nos apresentado essa importância do turismo para o desenvolvimento da economia, né? E hoje precisamos, né, falar tanto em geração de emprego e renda e sabemos da vocação do Centro Histórico de Vitória para o turismo. Agora pedimos a você que fique ligado em nossos canais. A Irmandade de São Benedito, né, criada em 1833, também procurando o mecanismo de se manter atualizada e criando novos caminhos para levar informação e história. Não termina, nossa atividade não se termina por agora. Pedimos a você que continue ligado em nossas redes. Teremos aí várias conversas, pois as irmandades religiosas, elas nos permitem um diálogo constante da nossa história e do momento atual. É falarmos sobre política, falarmos sobre religião, é falarmos sobre assistência social, é falarmos sobre cultura, dentro dessa cultura, a cultura popular, porque são das irmandades religiosas o apelo popular. É falarmos das procissões, das músicas, e aí a música veio desde o ritmo do Congo ao ritmo das filarmônicas, a possibilidade, inclusive, do esporte. Você sabia que o remo foi a competição, né? Na verdade, as regatas, foram introduzidas pela Irmandade de São Benedito do Rosário, como era chamada a regata de Santa Catarina? Você tem noção sobre os peruás e caramurus? O que foram este episódio? Você sabia que a nossa irmandade, a Irmandade de São Benedito do Rosário, ela existe por ser uma luta vitoriosa dos negros no momento de insurreição? Talvez um dos poucos ou o único movimento do período que nós vamos ter colonial, podemos dizer assim, já que foi 1832, que saiu vitorioso e que a história apenas registra como algo folclórico. Portanto, continue ligado nas nossas redes que você vai ter muitas informações. E lembre-se, São Benedito protegei-nos.